Glória a Deus. Tá certo. Nós vamos gravar a pregação para depois colocar no grupo da igreja, tá bom? Efésios capítulo 1. Meus amados, eu estou aqui substituindo a pastora Marilene, né? Não estudei do jeito que eu gostaria de ter estudado, né? Mas estou contando aqui, né, com a graça do Senhor. Amém, meus amados? Porque quando a gente prepara a palavra, a gente deve estudar, porque é mandamento do Senhor estudar. Amém, meus amados? Né? Coisa de preguiçoso, a pessoa traz a palavra sem estudar, né? Mas não foi preguiça não, foi a necessidade mesmo. Tá? Mas a gente tem que estar sempre, né, 100% dependente do poder de Deus. Amém, meus queridos? Meus amados, por que este tema, em busca da renovação espiritual? E por que a carta de Efésios, aos Efésios? Olha, existem muitas coisas que caracterizam as igrejas por aí, né? Vocês vai chegar, quem já leu aqui Apocalipse, as 7 cartas às igrejas, né, do Apocalipse, né? Carta de igreja de Laodiceia, Tiatira, Filadélfia, Sardes. Tem a carta à igreja de Éfeso também. E é algo que vem no meu coração há muito tempo, né? O perigo que ronda a nossa igreja Batista Irmão, né? Nós somos uma igreja zelosa pela palavra, amém, meus amados? Somos uma igreja zelosa pela doutrina, a gente não aceita qualquer coisa, tá? Modinha, doutrina nova. Mas tem um perigo muito grande, né, algo que aconteceu com esta igreja de Éfeso, que Paulo começou, né? E Timóteo também passou por ali, e também, sim, provavelmente o apóstolo João também passou por esta igreja. E esta igreja teve os melhores líderes, tá? Mas ali, naquela época na qual João estava preso na ilha de Patmos, o Senhor Jesus tinha algo contra esta igreja, né? Era uma igreja que tinha zelo pela doutrina, rejeitava os falsos mestres. Contudo, o Senhor tinha contra ela, né, o fato de eles não estarem no primeiro amor. E há muito debate sobre isso. O que é este primeiro amor, né? Meus amados, o primeiro amor é simplesmente, né, é o fato de estarmos avivados diante de Deus, né? O fato de a mente, coração, a mente, as emoções, as atitudes, tudo isso está alinhado com aquilo que o Espírito Santo quer. Alguns vão falar que o primeiro amor, aquele amor que né, a pessoa demonstra ali na conversão, pode ser também, né? Mas a vontade, o homem interior está inclinado para Deus né, agindo de maneira correspondente ao que Deus quer, sabe? Eles estavam, né, corretos na preservação da doutrina, rejeição dos falsos mestres, mas isso não é tudo, meu querido irmão, sabe? Então, assim, né, eu sou muito zeloso com a doutrina, os irmãos já devem ter percebido, né? Meu interesse é ler a Bíblia e tirar da Bíblia a verdade, né, de maneira neutra, não indo com os meus óculos, né, desse século e tal. Mas é algo que a gente tem que prestar atenção, eu tenho que prestar atenção para que, né, algo muito triste que já aconteceu com algumas igrejas, né, históricas, tá? Igrejas que
tem zelo pela doutrina, o governo bem estruturado, mas é um povo frio. Não é frio somente no culto, não. O culto é aquela coisa assim, fria, né? Porque isso é relativo também, vai depender da cultura, né? Mas um povo frio mesmo, no interesse e na vontade de querer agradar a Deus, porque religioso, meu querido irmão, defender uma verdade, pegar alguns valores e colocar lá em cima, eu vou defender isso, qualquer ser humano faz isso. Aliás, tem um montão de gente que não está nem aí para Jesus e está aí juntamente com a gente, com os cartazes, levantando em favor da família, contra o aborto. Isso não significa nada. Tá? Porque essas coisas mexem com as paixões. Time de futebol, política, religião, mexe com as paixões. E o ser humano, meu querido, é por natureza religioso. Tá? Até aquele que fala que não acredita, você vê ele se debatendo interiormente nas atitudes e tal, e você vê que ele está batalhando para se convencer que Deus não existe. Sabe? Existe aqueles que falam, não, eu não tenho nenhum problema com isso aqui, para mim é tranquilo o fato de falar que Deus não existe, mas é meio complicado, né? E outra, era o ser humano falando de si mesmo, todo mundo fala bem de si mesmo, se justifica muito bem. Mas o que eu quero dizer é que o ser humano é, por natureza, religioso. E o Senhor, lá em Éfeso, olha só, estou adiantando, estou indo lá para o final, né? Para o livro de Apocalipse, para falar do que aconteceu com aquela igreja, né, para depois voltarmos aqui no início dessa igreja, da fundação, e este primeiro capítulo. Esta igreja foi exortada e o Senhor prometeu, se vocês não se arrependerem, tá, falando para o pastor e para a igreja, vou tirar o candelabro de vocês. Se não me engano, é o candelabro mesmo. Tá lá em Apocalipse. O que significa? Olha, esta igreja vai deixar de existir neste lugar. Sabe? Foi uma ameaça e se cumpriu. Esta igreja acabou a cidade, né? Existem as ruínas da cidade hoje, né? E aí, esta igreja, né? Provavelmente permaneceram fiéis ali, alguns fiéis, mas foram dispersos dali, saíram dali e tal. Muito triste, tá? Muito triste. Eu estou tirando essas informações do livro de Apocalipse e da história, tá bom, meus amados? A história também te conta algumas coisas. Tá? Então, era isso que estava acontecendo ali em Apocalipse, né? Na época de João, provavelmente em torno dos anos 90, né, depois do nascimento de Cristo. Mas aqui, por volta dos anos 60, depois do nascimento de Cristo, Paulo estava preso lá em Roma, na prisão domiciliar. Né? 30 anos antes de Apocalipse ser escrito, né, Paulo está preso lá em Roma e escreve para esta igreja, esta carta, né, à igreja de Éfeso. E Paulo aqui nessa carta, ele está vibrando com a realidade, o que Deus fez, ele faz uma leitura da história, de Deus ter separado os judeus e tal, os judeus ser um povo de Deus, o povo da antiga aliança, mas agora Deus revelou um mistério, que estava escondido, né, porque Deus prometeu para Abraão, em ti serão abençoados o quê? Todas as famílias da terra. E como que Deus ia fazer isso? E o judeu, na época de Jesus, eles tinham uma ideia de como que o Messias faria isso. O Messias não fez do jeito que eles pensavam. Né? E como que Deus fez isso, segundo Paulo? A cruz. Glória a Deus, igreja. Maravilha. Porque quando você conhece a divisão que existia entre gentio e judeu, a separação que existia, né? Porque o ser humano gosta de criar seus grupinhos, né? Hoje nós temos racismo, nós temos classes sociais, nós temos machismo, feminismo, o ser humano gosta de se dividir, mas a divisão que existia entre gentio e judeu, meu querido,
era algo profundo, tá? E aí Paulo fala, olha, vocês foram chamados, vocês foram predestinados. Nós vamos ler. Deus elegeu vocês antes da fundação do mundo. E agora, né, de dois povos Deus fez um só, né, na cruz de Cristo. E vocês vão ler, né? Olha, gente, olha, vamos desenvolver a caminhada, vocês vão ver mais para frente. Porque é um só Senhor, é um só Pai, só um Filho, só um Espírito, só um batismo, ou seja, nivelados pelos pecados e também exaltados e colocados nas alturas, nas regiões celestiais, na mesma altura, pelo poder de Cristo Jesus. Glória a Deus, igreja. Que maravilha, né? Esta igreja, meu querido, ela começou de uma forma muito bonita, né? Paulo sai de Corinto e já está em Éfeso, Priscila e Áquila. Você vai encontrar ou Atos 18, 19, está ali. Primeiro tem Priscila e Áquila lá, e Apolo chega, e Apolo, homem eloquente, que vem lá da Alexandria, lá do Egito, e falando de Jesus, e Priscila e Áquila, vem cá, meu querido, muito bom, falta esse aqui, esse aqui, esse aqui, tá? Você está pregando corretamente, agora falta esse aqui, prega direitinho. E aí ele continuou pregando com ousadia, né, com intrepidez, de forma que ninguém resistia a ele, que Jesus era o Cristo. E aí Paulo vai para Éfeso. E ali Deus opera tão poderosamente na vida de Paulo, né, fluía o poder de Paulo, né, as pessoas levavam objetos e o poder saía de Paulo e, né, ia para os objetos e curava as pessoas. Tá? E Paulo fica ali, né, por volta de 2, 3 anos, na escola de Tirano, se não me engano é Tirano, ensinando, promovendo a liderança, ensinando todos os dias ali por volta de meio-dia, né, ensinando a palavra de Deus, fazendo novos líderes, sabe? E ali ele parte, né, acontece algo terrível, as pessoas estavam vendo a adoração a Diana se esvaziando, e o povo se levanta e revolta e vai contra a igreja, e o povo começa a gritar, se não me engano, por horas e horas, né? Diana é a deusa de Éfeso. Qual frase que eles falam, Gabriel? Salve Diana dos Efésios e tal. E vai, durante horas e horas. E ali Paulo, né? Paulo e os discípulos, né? E a equipe dele, né? Eles ficam meio que apavorados ali diante do levante popular, né? Que ia poderia acontecer muita coisa, meu querido. Meu querido, quando o povo se reúne, um detalhe define as coisas. E, assim, terrível, o ser humano é capaz de coisas terríveis. E o povo se levantar e tal, e começar a enforcar, matar, isso a gente já viu acontecer ao longo da história várias vezes, quando o povo se revolta, e em grupo nós temos a capacidade terrível de fazer as maiores atrocidades, sabe? E ali, Paulo sai dali, deixa a liderança, porque aquela coisa, né? Se o líder vai embora, o povo fica calmo, né? Aquela velha história, se corta a cabeça, o que acontece com o corpo? Hã? Mas só que a cabeça da igreja não é Paulo. Quem é a cabeça da igreja? Jesus Cristo. Glória a Deus, igreja. Né? Então a igreja continua ali, mesmo com a ausência de Paulo. Amém, meus amados? E aqui, a igreja continua. Depois Paulo, a liderança de Éfeso, sai para encontrar com Paulo, se despede de maneira emocionada. Né? E Paulo, olha, cuidem da vida de vocês, cuidem do rebanho de Deus, cuidado com a ganância, façam isso com amor. Façam isso com graça, tenham cuidado. E aí eles choram, né? Se abraçam, e Paulo fala, vocês nunca mais me verão. Né? É muito emocionante. Glória a Deus, igreja. E aí Paulo vai embora, e essa igreja continua, pelo poder de Jesus. Amém, meus amados? Porque o Espírito está atuando. Sabe, o Espírito não tem fronteiras. Glória a Deus, meus amados. E aí Paulo, preso em Roma, vários anos depois, preso em Roma, escreve para essa igreja.
esta carta aqui maravilhosa, na qual ele celebra, né, o fato de Deus ter envolvido os gentios neste grande plano de salvação, e somos um povo só juntamente com os judeus, né? Somos a igreja do Deus vivo. Este é o tema principal da carta, mas por trás tem um outro tema, que é a renovação espiritual. Tá? Tem este tema também, porque Paulo vai trabalhar isso. Paulo está escrevendo para crente, para convertidos, mas Paulo não vai trazer nenhuma novidade. Paulo vai trabalhar aquilo que eles já receberam, e Paulo vai exaltar aquilo que eles já receberam. Fala assim com o seu irmão: meu irmão, para sermos renovados, precisamos ouvir aquilo que já aprendemos. Glória a Deus, igreja. Às vezes a gente fica: Deus, traz algo novo. Não, meu querido. Você vai entender, o pastor Robson vai trazer a pregação mais à noite. Né? Vou ler aqui do versículo 1 ao 14. Do 15 adiante, Paulo faz uma oração, o pastor Robson vai falar. Para que a igreja tenha profundidade naquilo que ela já recebeu. Glória a Deus, meus amados. Mas antes de chegar lá, né, antes dessa ministração à noite, vamos falar aqui o que Paulo exalta, o que ele quer fazer, pular das linhas, das frases, das letras aqui, para a igreja, para que a igreja seja renovada, para que possamos perceber o que Deus fez, quem Deus é, amém, meus amados? O que Deus fez tem tudo a ver com aquilo que Ele é, né? Aliás, é difícil separar as coisas, não tem como, né? Meu querido, do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo vai trabalhar isso, o que Deus fez, o que Ele é, né? E de tabela, ele mostrando o que Deus fez, ele vai mostrar quem nós somos. Amém, meus amados? E a partir do capítulo 4, ele vai para a parte prática. Somos só um povo, né, edificado na doutrina dos apóstolos, né? Deus derramou seus dons para mestres, instituiu mestres, apóstolos, profetas, né, evangelistas, para edificar a igreja, para que sejamos um. É um só batismo, viu? Vamos permanecer unidos. E depois a nossa vida cotidiana, e depois a nossa vida, né, de acordo, né, com a nossa condição social, escravo, casado, essa coisa, né, como desenvolver. E depois ele fala: olha, sejam cheios do Espírito, ou seja, olha, vocês vão fazer manutenção da vida de vocês, se reunindo, cantando, salmodiando, falando da palavra de Deus, sendo cheios do Espírito Santo, assim, obedecendo e se reunindo em nome de Jesus. E por fim, ele termina essa carta mostrando a necessidade de estarmos atentos à batalha espiritual do crente, né? Tomarmos a armadura de Deus. Glória a Deus, meus amados. Nós vamos ver tudo isso ao longo dessa série de mensagens, buscando a renovação espiritual. Então, meu querido, por mais que sejam meio técnico aqui, né, a gente fala detalhes, mas eu quero que você preste atenção nesses detalhes, porque a gente tem que orar para que esses detalhes façam sentido. Porque às vezes a gente escuta que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo e fica por lá, sabe? A gente não está vendo o amor de Deus ao longo da história e antes da história. Sabe, a gente escuta que fomos redimidos pelo sangue de Jesus e às vezes fica raso. Não, meu querido, às vezes a gente escuta: Deus pegou judeu e gentil e fez um povo só, e agora somos, né, um templo lindo, né? Um templo lindo nas mãos, para Deus, a habitação de Deus, e fica raso, não pode ficar raso. Amém, meus amados? Que estejamos com a nossa mente, com o nosso coração, sentimento, vontade, tudo aquilo que compõe o nosso homem interior, renovados na presença de Deus. Glória a Deus, meus amados. Amém. Então vamos ler. Depois, pedir os irmãos para não se dispersarem, teremos os PGs. Amém, meus amados? Pastor, meu líder não veio. Tá? O PG da pastora Marilene tem líder não, né? Então vocês vão reunir com quem?
com o Fabrício, tá bom? Pastor Fabrício, tá joia, gente? PG da pastora Marilene com o Fabrício, tá bom? O que foi, Cris? Então tá bom, vamos mudar aqui. Pessoal da pastora Marilene, reúne com a Cris, tá bom? Tá bom, gente? Ivonete, Vandinho, irmã Áurea, tá joia? Né? A pastora Marilene não pôde estar presente. Tá? Depois orem por ela lá, porque está passando por uma tribulaçãozinha. Meus amados, atrasou tudo porque o pão atrasou, tá bom? Então o horário vai ser um pouquinho mudado por causa do atraso. Não estava no nosso controle, tá bom? Vamos lá, vamos ler, amém? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da sua glória, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual também fomos feitos, herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Vamos orar? Pai Santo, esta é a tua palavra maravilhosa, esta é a tua palavra gloriosa, Pai. Ô Pai, tem muita coisa preciosa aqui, Pai. Meu Deus, que o Senhor me capacite, meu Deus, para que eu venha destacar cada uma delas. Que através do teu poder, Pai, eu venha, meu Deus, expor a tua palavra, Pai, no nome de Jesus. Sou dependente do Senhor, Pai. Abençoe os meus irmãos, meu Deus. Ajude cada um deles, meu Deus, a perceberem, meu Deus, o que o Senhor escreveu, o que o Senhor registrou para nós. E que todos nós sejamos praticantes, em nome de Jesus. Meus amados, Paulo começa louvando a Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja o Senhor, Pai de Jesus Cristo. Né? Bendito seja Ele. Bendito é o nome dEle. Por quê? Ele tem nos abençoado. Ele nos abençoou. Deixa eu ver aqui. Ele tem abençoado. Com todo o quê? Sorte de bênção espiritual. Glória a Deus, igreja. Por que Deus deve ser louvado aqui, segundo Paulo? Ele tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual em Cristo. Glória a Deus, meus amados. E aqui Paulo, a partir daqui, ele começa a falar dessas bênçãos. Né? Começa a falar dessas bênçãos. Nas regiões celestiais, né? O que significa isso? Né? Provavelmente ele está falando que é do lugar que Deus está abençoando,
Amém, meus amados? Né? Deus lá do céu, Ele tem nos abençoado. Ou também, né, Ele vai falar mais para frente que nós fomos elevados até as regiões celestiais. Tá? Mas isso, a questão é a seguinte: Deus tem nos abençoado. Com bênçãos o quê? Espirituais. Né? Por quê? Antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu. Glória a Deus, meus amados. Antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu. Aqui, meu querido, né, não vou aprofundar na questão do calvinista, do arminiano. Né, eu quero aprofundar na questão seguinte: olha, Deus nos abençoou. Antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu. Pastor, o que é esse negócio de calvinista arminiano? Alguns falam que Deus escolheu segundo o seu conhecimento de fé, né, que as pessoas teriam fé. Outros falam que antes disso, independente disso, Deus foi lá e escolheu. Está entendendo? A eleição, meu querido, ela existe. Não tem como. Antes, a questão é a seguinte, preste bem atenção. Antes da fundação do universo, Deus nos escolheu. Glória a Deus, meus amados. E esse escolher aqui, meu querido, foi uma atitude amorosa. Antes da fundação do mundo, Ele nos amou. Meus amados irmãos, não temos nada para Deus. E não foi baseado em nada do que nós somos. Não foi baseado em nenhuma obra nossa. Tá? Isso é importante. Paulo pergunta lá em Romanos, né? Quem primeiro deu a Ele para o quê? Não foi baseado em nenhuma obra. Ele vai falar isso no capítulo 2. Deus escolheu um povo. Deus escolheu indivíduos. Tá? Esta é a primeira bênção que Paulo destaca aqui. Ele nos escolheu, ou seja, Ele nos amou antes da fundação do mundo. Glória a Deus, meus amados. Em outras palavras, é o seguinte, olha, antes do homem ser criado, o plano de salvação já foi feito. Né? Pedro fala, né, do Cordeiro de Deus que foi morto o quê? Antes da fundação do mundo, ou seja, nada pegou Deus de surpresa, meu querido. Né? Nada pegou, sabemos que Deus criou o homem santo, o homem reto, né, lá no Jardim do Éden, né? Sabemos que, né, a vontade de Deus que o homem fosse reto, mas existe aquela coisa, né? Isso é complicado falar, né, da onisciência de Deus e da determinação de Deus, né? A questão é que nada pega Deus de surpresa. Amém, meus amados? Ele nos amou. Esta é a primeira bênção. Então, meu querido, você está aqui servindo a Deus, tenha isso em mente. Você não ofereceu nada para Deus antes. Amém? Você não ofereceu nada para Deus antes. Tá? Ele, por sua graça, pelo seu amor, te escolheu antes da fundação do mundo, né? Para quê? Com propósito. Não foi para qualquer coisa. Para sermos santos e irrepreensíveis. Glória a Deus, meus amados. E preste bem atenção aqui. Este santo e irrepreensível não está ligado às nossas obras também. Vocês estão entendendo? Por que, pastor, se eu falo, você tem certeza? A palavra irrepreensível aqui é irrepreensível mesmo. A questão é, se não fosse o sangue de Jesus, meu querido, e Paulo vai falar disso mais para frente, seríamos irrepreensíveis? Por que então somos irrepreensíveis? Por que somos santos? Por que somos santos e irrepreensíveis? Porque na nossa caminhada cristã, e deve ser uma caminhada de santificação, nós já chegamos lá? Ele está falando do processo aqui, ou do ato de Deus, né,
pelo poder de Jesus Cristo, nos fazer santos diante dele. Vamos continuar lendo aqui. Nos predestinou para ele. Nos elegeu para ser santos e irrepreensíveis, e também o quê? Nos predestinou para ele. Ou seja, somos dele. Glória a Deus, meus amados. O nosso destino antes da fundação do mundo é sermos dele. Pertencemos a quem? A ele. Glória a Deus, meus amados. Por meio de quem? Então preste bem atenção. Somos santos, irrepreensíveis, pertencemos a ele, por causa de quem? Por causa de Jesus Cristo. Aplauda o Senhor Jesus. Amém? E aí ele vai continuar aqui, preste bem atenção, meu querido. Segundo o beneplácito da sua vontade, ou seja, em outras versões, a bondade da sua vontade, Versículo 6. Para o quê? Para o louvor da sua graça. Algumas versões para o louvor da glória da sua graça, E outras versões para o louvor, da sua gloriosa graça. Tem algumas diferenças, mas preste atenção, é para o louvor da graça. Por que Deus nos escolheu, nos elegeu, nos predestinou, nos fez santos e irrepreensíveis? Para que a graça dele seja louvada. Glória a Deus, meus amados. Para que multidões venham declarar, como que Deus é gracioso. E você sabe a definição de graça. Não sabe, meu irmão? Favor o quê? Imerecido. Não merecemos ser irrepreensíveis. Você tem que entender o seguinte, meu querido. Existe um acusador. Um acusador. Lá no livro de Jó, aparece a atuação dele e nos dá a ideia da atuação dele. O livro de Jó começa o seguinte, da seguinte maneira, Nos dias que os filhos de Deus, eu não sei como é que, nos dias, no tempo, não sei, quando os filhos de Deus se apresentavam diante de Deus, estava lá no meio deles o diabo, Satanás estava lá. E aí Deus conversa com ele, está vendo meu servo Jó? E você conhece o restante da história. Satanás coloca em dúvida a fidelidade de Jó. A carta aos Colossenses deixa bem mais claro este papel de Satanás como nosso acusador. E a figura que Paulo coloca lá de Jesus Cristo derrotando Satanás é maravilhosa. Porque somos repreensíveis, meu querido? Porque Jesus Cristo está desfilando com Satanás diante dos demônios, diante dos anjos, mostrando o nosso acusador, saindo com ele em desfile, como os reis faziam antigamente, quando conquistavam outro reino, amarravam o inimigo, deixava ele nu, todo sujo, e desfilava com ele, aqui, olha quem eu venci. É isso que Jesus faz com o nosso acusador, meu querido. Glória a Deus, meus amados. Sabe, ele desfila com ele, porque ele derrotou, ele pisou, ele esmagou a cabeça do tentador e da serpente. Por isso somos irrepreensíveis. Tá? Santos, predestinados, para que a graça dele seja louvada. Glória a Deus, meus amados. Deus presenteia, Deus é galardoador daqueles que o buscam. Deus, faz coisas maravilhosas para aqueles que o buscam. Amém. Está chegando ali o Lucas e a Renata. Arruma lugar para eles aí, meus amados. Amém. Amém. Glória a Deus, igreja. Então, meus amados, bendito seja Deus. Bendito seja Deus que tem nos abençoado. E Ele nos abençoou, não, deixa eu te falar, o motivo, meu querido,
Sabe, alguns trazem para você que, como se o motivo, Deus nos ama, meus amados. Deus nos ama, Ele nos ama, mas o motivo final, o motivo que sustenta, vou colocar dessa maneira, de forma que vocês venham entender. O motivo que sustenta o amor de Deus por nós é Ele mesmo. Para que Ele seja louvado. Que egoísta, pastor, se nós fizéssemos isso, seria egoísmo, mas é Deus fazendo. Deus pode fazer isso, meu querido. E Ele exalta, vai continuar exaltando e glorificando o seu próprio nome, porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele olha para o lado assim, ó, tem ninguém aqui. O ser humano fala que tem pessoas aqui junto comigo aqui, chamam Buda de Deus, né, a vaca de Deus. Deus olha para o lado, não tem ninguém aqui, eu sou o único. Glória a Deus, amados. Então é tudo para o louvor da graça dEle. Ele pode fazer isso, meu querido. Então, isto nos dá segurança. Imagina se o amor de Deus dependesse de nós, fosse por causa de nós. Né? Porque o nosso amor é assim, nós amamos de acordo com a resposta que recebemos. Tem pessoas que gostam de sofrer, né? Quanto mais rejeitado, mais... Isso não é amor, não, é doença, viu, meu querido? Mais apegado à pessoa, isso não é amor, né? É obsessão, é qualquer outra coisa. Você está entendendo? A pessoa é rejeitada e tal. Né? O ser humano é todo distorcido, né? Imagina se o amor de Deus fosse igual ao nosso amor. Né? Mas o amor dele descansa nele mesmo, é por causa dele mesmo, e é uma causa maravilhosa, para o louvor da sua graça. Glória a Deus, igreja! Aleluia! Que Ele nos concedeu gratuitamente em quem? No amado aí, né? Quem é esse amado? Jesus. Meu querido, preste bem atenção, meu querido. Em Jesus Cristo, meu querido, você vai ver tudo, a plenitude de Deus. Em Jesus Cristo, na sua obra, você vai ver a plenitude da graça, da misericórdia, da justiça, do amor, sabe, da fidelidade, da bondade de Deus, sabe, Ele é a exata expressão do Pai, Ele é a exata expressão do poder do Pai, meu querido, e tudo, Deus fez tudo isso por nós, através de Jesus Cristo, é isso que Paulo está falando aqui, sabe, tudo através de Jesus Cristo, a graça dele é manifestada através de Jesus, pela obra de Jesus, a pessoa de Jesus, né? Como Jesus disse para Nicodemos, porque Deus amou, né? Que deu o seu único filho. Glória a Deus, meus amados. Isso é profundo, meu querido. Isso é profundo. Quem é pai aqui? Né? Você sabe do que eu estou falando, meu querido? Você sabe do que eu estou falando? Paulo está querendo que, né, ele não está falando com essas palavras não, mas ele está falando isso aí, meu querido. Cada palavra aqui, meu querido, cada frase tem uma profundidade tremenda. Você está entendendo, meu querido? Eu não entregaria nunca o Saulinho para morrer. Eu nunca me agradaria de moê-lo por causa dos pecados. Sabe, meu amor era distorcido. Você está entendendo? Mas Deus nos amou com amor perfeito, meu querido. Né? Ele nos amou com amor perfeito. E a prova do amor dele foi a manifestação do Filho dele. E a prova do amor dele por nós, meu querido, foi o fato dele ter morrido, né? Como diz o profeta Isaías, e Deus agradou moê-lo, fez ele adoecer por causa dos nossos pecados. Olha isso, meu querido irmão. Né? A salvação é pela graça, mas não foi de graça. Jesus pagou. Glória a Deus, meus amados. Paulo vai aprofundar nessa questão agora. Este pagamento que Jesus fez. Versículo 7, no qual nós temos a... O que é redenção? Você sabe? Acabei de falar aqui. Libertação. Pagamento de um resgate, não é isso? Né? Ela está envolvida também com escravidão.
Eu estou saindo da câmera, né? Tem que ficar na câmera aqui, né? O pessoal vem em casa, né? Meus amados, no qual nós temos a redenção pelo quê? Seu sangue. Sabe? O início dessa carta, hein, pastor Robson, é muito parecido com a 1 Pedro. Muito parecido. O pastor Robson está dando 1 Pedro para os homens, né? Muito parecido. Pelo sangue de Jesus. Esse foi o preço. Meu querido, a questão aqui, a gente para pensar pouco, quem é Jesus? Quem é o amado? Quem é este? Está entendendo? E ao ponto seguinte, o nosso país é um país chamado cristão, e às vezes você encontra o seguinte questionamento: como assim o sangue de um homem só pagou pelos pecados? Trilhões, sem contar. Talvez esse pecado seja mais quantidade que as estrelas do céu. Né? Eu, pelo menos, devo ter, se eu pequei 3 vezes por dia, por ano, 1.000. 44 anos, 44 mil pecados, no mínimo. Agora, junto à humanidade toda, todo mundo que resistiu, O poder do sangue de Jesus, salvação é para quem crê, mas o poder do sangue de Jesus, meu querido, está entendendo? É capaz de apagar todos estes pecados. Glória a Deus, meus amados. Por quê? Não é somente um homem, é o Filho de Deus. Né? Como diz, né, o apóstolo João, o Verbo estava com Deus. Ele estava com Deus desde o início. Ele era Deus, estava com Deus. Todas as coisas foram feitas pelo poder dele, para ele. Glória a Deus, meus amados. Então, por causa desse sangue, nós temos a redenção, a remissão, o pagamento pelos nossos pecados. Né? A nossa dívida foi o quê? Paga. Nossa dívida foi paga pelo sangue, né? E o apóstolo Pedro fala, né? Comprados por algo mais precioso do que o ouro refinado. O sangue de Jesus. Glória a Deus, meus amados. Segundo a riqueza da sua graça. Ou seja, esta obra de Jesus Cristo aqui demonstra a proporção da graça de Deus. Está entendendo? Esta obra maravilhosa de Jesus mostra o quão a graça de Deus é rica e abrangente e profunda. Glória a Deus, igreja. Sabe, meus amados irmãos, nós somos pecadores. Nós somos pecadores, meus amados irmãos. Não temos nada para oferecer. Mas Deus nos amou e enviou seu filho, e aí Deus escancara para anjos, demônios, para todos os seres que contemplam a história do homem, né, da humanidade, como que Deus salva esses pervertidos, e como que Deus os tira do lamaçal do pecado e coloca eles sobre uma rocha firme, como imundos, né, impuros, se tornam mais alvos do que a neve. Né? Mais alvos do que a neve. Né? Como diz aquele corinho, né? Alvo mais que a neve. Glória a Deus, meus amados. E essa graça, meu querido, Deus derramou abundantemente sobre nós, com toda sabedoria e prudência. Talvez Paulo, essa sabedoria e prudência que Paulo está falando aqui, né, provavelmente ele está falando de como que Deus, ao longo da história, foi mostrando a sua salvação. Porque a mente que você tem hoje, meu querido, a forma de pensar, sabe, que você tem hoje, né, isso avaliando
Isso sou eu falando, toma cuidado, meu querido, isso não está na Bíblia, isso sou eu falando. Você vê que Deus conduziu a história do homem de tal maneira, temos ali, Sete, Caim, Abel morreu, Caim fez um povo ali, dele veio um povo que não buscava o Senhor, de Sete, é Sete? De Sete veio uma geração que buscava a Deus, e eles estavam esperando a manifestação do descendente da mulher que esmagaria o tentador, que esmagaria a cabeça do tentador. Mas aí vem a idolatria, e aí você vê Deus no Antigo Testamento todinho, Deus trabalhando para tirar a idolatria, e estabelecer o seguinte alicerce: só existe um Deus. E aí você vê que um povo que foi separado por Deus, Deus teve um trabalho imenso, aliás, nada é imenso para Deus, mas na perspectiva humana, um trabalho imenso para que aquela nação que viu maravilhas e sinais, viu coisas maravilhosas, permanecesse fiel a Deus. É disso que se trata o Antigo Testamento. E aí o povo vai para o cativeiro da Babilônia e tal, e ali, depois do cativeiro, nesse pecado da idolatria, de adorar outros deuses feitos por imagens, eles não caem mais, eles caem em outro tipo de idolatria. Tanto na humanidade, hoje, até mesmo na época de Cristo, até hoje, a ideia de que existe só um Deus é uma ideia lógica para o homem comum. É mais lógico um Deus do que vários deuses. Sócrates, Platão, eles questionavam e duvidavam daquele panteão grego lá. Como Deus pode ser isso? Então a mente do homem foi preparada para isso, para afunilar o conhecimento, e este conhecimento, meu querido, ser afunilado mais ainda na pessoa de Jesus Cristo. Então, assim, eu imagino que quando Paulo diz com toda sabedoria e prudência, ele está falando disso, de Deus conduzindo a história humana, mostrando como ele salva, e Deus salva desde Adão, Deus salva, através da graça, mas afunilando o conhecimento e a teologia do homem para o seguinte fato: existe só um Deus, existe só um Deus, e Ele salva pela graça. E aí você vê Deus, dando ali o sacrifício, apontando para Cristo ali, através de Abel, através de Abraão, através de Moisés, eles sacrificavam, aquela ideia do inocente morre pelo culpado, para que Deus ouça as orações. E a mesma coisa hoje, nós oramos no nome de quem? Jesus. É a mesma ideia. Glória a Deus, meus amados. Então eu imagino que seja isso que Paulo esteja falando aqui, que Deus mostrou a graça dele, ao longo da história, com toda a sabedoria e prudência, e vamos continuar, desvendando-nos o quê? O mistério da sua vontade, e qual que era esse mistério? De fazer convergir em quem? Em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Vocês estão captando a profundidade aqui? Amém, meus amados? Deus administrou a graça dele, de forma que ele mostrava ao homem, mostrou e continua mostrando, como ele salva, de maneira que, em Cristo, tudo faz sentido. Ele é um cumprimento, ele é o alvo, ele é o poder que operou durante a história, no passado e no futuro. Meu querido irmão, o que Paulo está falando aqui? Que o poder de Cristo Jesus, ao longo da história, nessa administração de Deus, da graça dele, desse mistério, que agora ele revelou, agora sim na época de Paulo, ele revelou em Cristo, que o poder de Cristo, ele invade o tempo, o espaço e salva. Salvou Adão, Abraão, Moisés, Davi, me salvou, te salvou. Glória a Deus, meus amados. Glória a Deus. Aleluia. Então, o que era mistério, como que Deus vai salvar? Como que Deus salva? Já não é mais, é isso que Paulo está falando. Não é mais
Cristo era este mistério. E ele foi revelado. E nós estamos apresentando para vocês, né? Paulo está falando, vocês conhecem este mistério, Cristo Jesus. Amém, meus amados? Nele, digo, no qual também fomos feitos, fomos também feitos o quê? Herança. Aqui uma outra bênção espiritual, né? Preste bem atenção que Paulo vai começar a falar aqui agora, meu querido. Nós somos herança. Amém, meus amados? Nós somos herança. Herança de quem? Do Pai. Do Pai. Amém? E quem nos transformou em herança do Pai? Jesus. Glória a Deus, meus amados. Nós temos um dono. Nós já estamos lá. Nós já pertencemos a Ele. Amém, meus amados? Mas faltam coisas ainda. Faltam coisas ainda a acontecerem, né? A nossa mente não é totalmente de Deus ainda. Nós estamos lutando, amém, meus amados? Lutando contra as tentações, os pecados. Então aqui é o famoso já e o ainda não. Já somos, mas ainda não. Nós ainda somos herança. Não, como diz Paulo, né? Ainda não se manifestou, é Paulo mesmo? Ainda não se manifestou aquilo que deveremos de ser. É Paulo ou João? Oi? É Paulo, né? Mas é isso que está escrito. Ainda não se manifestou o que devemos ser. Fala assim com o seu irmão. Meu querido, você é uma herança de Deus. Você pertence a Deus, meu querido. E aí que está aqui, olha, ele continua falando, predestinados, né? Predestinados, ou seja, temos o destino, e nosso destino é Deus. Amém, meus amados? Nosso destino é Deus, sabe? E Paulo desenvolve isso lá na carta aos Coríntios, né, capítulo 15, né, que o último inimigo é a morte, e Cristo já derrotou a morte, amém, meus amados? E esse inimigo será vencido, e Paulo diz, né, que depois de submeter todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, o Pai coloca o Filho, né, Salmo 110, o Senhor disse ao meu Senhor, assenta à minha direita, ou seja, a mesma autoridade que eu tenho, vem cá, governe, e eu vou colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés. Amém? E o último inimigo a ser esmagado é a morte. E aí Paulo fala, né? Tragada foi a morte pela vitória, né? E Deus será tudo em todos. Amém, meus amados? Essa é a nossa herança. Se for aplaudir o Senhor, aplaude direito. Amém? Vamos aplaudir o Senhor. Amém? Glória a Deus. Né? Segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, né? Segundo o conselho da sua vontade. Ou seja, Paulo está falando, Deus faz do jeito que quer, da forma que quer. Você está entendendo? O pessoal está falando aí do Alexandre Moraes, que ele é ofendido, ele é o investigador e ele é o julgador, né? Não pode, né? Ele tem que se declarar impedido, não é? Você sabia disso? Isso se aplica para Deus? Glória a Deus, meus amados. Por que o homem não pode ser assim? Porque somos homens, somos afetados pela nossa queda, não sabemos julgar. Então o juiz tem que ser emocionalmente, né? Ele não pode estar envolvido com a questão, né? Mas Deus, Ele é o Criador, Ele é o julgador, juiz, Ele é o Salvador, Ele é tudo, né? E Ele, já que Ele é o dono de tudo, Ele fez este plano, determinou essas coisas,
né? Segundo a visão aí do arminiano, fez este plano, para o calvinista ele determinou essas coisas. Não interessa, tudo descansa em Deus, e Ele pode. A questão que você tem que entender, meu querido irmão, Ele pode, e é isso que Paulo está falando, Ele faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, do jeito que Ele quer, né? E a forma que Ele quis é maravilhosa, e a forma que Ele determinou é maravilhosa. Cristo Jesus é o nosso Salvador. Glória a Deus, meus amados. Amém. A fim de sermos para o quê? Louvor da sua glória. Você está entendendo? Deixa eu te falar, meu querido. Né? Eu vou lembrar o caso aqui de um pastor, né? Eu gosto muito dele. Mas ele implicou com a igreja, porque o pessoal estava cantando Eu Vejo a Glória do Senhor hoje aqui. E ele falou, vocês nunca viram a glória de Deus? Você está entendendo? Vocês nunca viram a glória de Deus. Eu sou desse que analisa a letra. Tá? Eu gosto de analisar para ver se está correta, né? Ok. Mas ele está errado. Eu continuo rigoroso com a letra, mas nesse caso ele está errado. E este texto nos mostra isso. Olha para o seu irmão. Agora fala o seguinte, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Porque quando você vê um salvo, meu querido, preste bem atenção. Quando você vê um salvo, você vê a misericórdia, a graça, a justiça, a bondade, o amor, o poder de Deus. Glória a Deus, meus amados. Então aplaudo o Senhor por causa da sua glória. Tá? Gosto muito do exemplo do pastor Hernandes Dias Lopes, quando ele traz que a glória de Deus é todos os atributos dele brilhando ao mesmo tempo, assim. Aquele poder puro, assim. Poder puro, meu querido. Meu querido, quando você olha para o seu irmão, você está olhando para a onipotência pura. Não estou falando, meu querido, preste bem atenção, não estou querendo ser um coach, falar, exaltar o homem, não, meu querido. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero exaltar aquele que criou todas as coisas e que salvou pecadores. A criação em si, meu querido, é maravilhosa. Mas quando você pega pessoas, entidades, pessoas com vontade e pecadores imundas, salvas, é poder puro, meu querido irmão, para o louvor da sua glória. Louvor da sua glória. Olha a obra de Deus, meu querido. Meu querido, Paulo está... Eu devo deixar o pastor Robson, deixar para ele, porque senão eu queimo tudo agora. Né? Paulo está aqui, meu querido. Está extasiado. Vai na benção, né? Está aqui. Maravilhoso demais, meu querido irmão. Sabe, você está vendo que esse conhecimento, sabe, ele se baseia em Deus e na obra dele? Até agora, meu querido, estou falando de Deus e na obra dele. Sabe? Não estou enchendo o seu ego, não, meu querido. Falando de coisas fracas, não. Meu querido, estou falando de Deus e da obra dele. Você está entendendo? Isto, meu querido, começa daqui. Esta é a base, né, de uma renovação espiritual. Sabe? A gente entender a obra de Deus e tal. A fim de sermos para o louvor da sua glória, né? Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Ou Paulo está falando o seguinte, ou ele está falando dos judeus, né, que esperavam Cristo, ou ele está falando dos apóstolos, né, daqueles que já tinham Cristo antes. Pelo conteúdo da carta, que Paulo vai tratar da separação entre gentil e judeu, e agora Deus fez deles
um só povo, provavelmente nós que de antemão esperamos em Cristo, se trata dos judeus, provavelmente, tá? Mas pode ser o outro também, tá? Mas estou falando pelo conteúdo geral da carta, né? Nós que antemão esperamos em Cristo, Paulo está falando dos judeus. Os judeus estavam esperando a manifestação do Messias, que agora foi revelado aos gentios, tá? Ou, né, nós que recebemos Cristo primeiramente, agora vocês que receberam Cristo. Também dá, mas pelo todo o conteúdo da carta, a primeira opção é mais válida, tá bom? Você está vendo que a gente pode estudar a Bíblia e ter duas opções e isso não mexer com a nossa fé? Amém, meus amados? Isso se chama maturidade, amém? São os periféricos aqui, tá? Mas como é uma pregação expositiva, pelo menos eu estou tentando, né? É bom a gente entrar nesse detalhe para que você entenda e o peso da carta, né, da intenção de Paulo, que é mostrar a glória de Deus na igreja, sabe? Seja algo mais maravilhoso. Amém, meus amados? Em quem também vós, versículo 13, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes o quê? Amém. Ou seja, olha, primeiramente nós esperamos em Cristo. E agora vós, né? Efésios, vocês ouviram o evangelho, né? Vocês ouviram a palavra, creram na palavra, creram nessa mensagem, né? Foram selados pelo Espírito Santo, né? Aquele carimbo ali, né, da propriedade, né? Aquele registro ali, né, visível da propriedade, né? E qual que é o registro visível da propriedade de Deus? A presença do Espírito Santo. Aí Paulo agora vai começar a entrar na obra, né, da terceira pessoa da Trindade, né? E Paulo chama este Espírito de o Espírito da... Não, aqui no texto. Mais para frente aí. Promessa. Você tem que entender, meu querido, que o povo de Israel estava falhando. No Antigo Testamento, você vai ver os profetas se levantando e falando, povo, você está falhando, hein, Israel? Né? E aí, diante da falha, resta a pergunta, peraí, Deus não vai cumprir a promessa dele, não? A promessa que ele fez a Abraão, e não é essa promessa ainda do texto não, tá? Estou falando de outra promessa. Deus não vai cumprir a promessa dele, que ele fez a Abraão, de abençoar todas as famílias da terra? Israel está falhando, né? Daniel entra em parafuso, o que vai ser? Como que vai ser? E aí ele faz aquele jejum, ele quer a resposta de Deus. Israel falhou. Qual que é o propósito de Deus? Né? Aí entra Jeremias antes, né? Ezequiel, provavelmente contemporâneo de Daniel, e Deus começa a revelar as seguintes coisas. Vai vir a nova aliança. A lei será escrita nos corações. Joel fala, e aí, né? Olha as promessas. Essas promessas que eu quero dizer aqui, o Espírito Santo dá promessa. E mais relacionado com Joel. O que está escrito lá em Joel? Nos últimos dias, derramarei o quê? Sabe o que é esse toda a carne aí, meu querido? Todos os povos. E aí, e não é só um grupo de pessoas, não. Velhos. Não, uma palavra mais bonita, né? Idosos, jovens, homens, mulheres, profetizarão, né? Falarão em novas línguas. O Espírito, né, foi derramado. Isso aconteceu lá em Atos 2, meu querido irmão. A inauguração da igreja. Pum! Vem o Espírito. E o Espírito, né, começa a agir, né, empoderando os crentes, né? Enquanto uns aí se empoderam nos seus próprios, né, no próprio convencimento, né, até a mulher empoderada, o homem empoderado, na ostentação, né, na ignorância, no orgulho, né, na lacração.
O Filho de Deus é empoderado pelo Espírito Santo. Glória a Deus, meus amados. Né? O Espírito Santo dá promessa. Deus prometeu este Espírito através dos profetas. E Ele está se manifestando até hoje. E Ele vai continuar se manifestando até o dia de Cristo. Amém, meu querido? Salvando, redimindo. Primeira obra do Espírito Santo, né, que eu chamo de primeira, né? Convencer do pecado, da justiça, do juízo. Convence do pecado. Sou pecador. Deus é justo, isso é justiça, sou pecador. Deus vai julgar. Tem o último dia, tem um julgamento. O Espírito Santo coloca essas verdades firmes na vida daquele no qual ele habita. É a base da caminhada, e nós falamos disso. Mas o Espírito Santo completa a obra, né? Nos mostra que somos pecadores, que Deus é santo, Ele é justo e que Deus vai pedir conta. Mas o Espírito Santo nos leva para Cristo Jesus. Está aí o seu Salvador. Está aí o seu Senhor. Jesus falou, né, lá a partir do capítulo 14 de João, né, do Evangelho de João, o Espírito da verdade virá, o outro Consolador, e Ele vai me glorificar. Em outras palavras, Ele vai destacar a minha pessoa e obra, Ele vai procurar, né, o trabalho dele é fazer meu nome, a minha obra ser engrandecida. E a marca daquele que tem Cristo Jesus, que tem o Espírito Santo, né, ele está, né, baseado, andando e sempre sendo renovado na pessoa e obra de Cristo Jesus. Amém, meus amados? Este é o papel do Espírito Santo, né? Este é o selo, né? Esta é a marca, né? O qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Da seguinte maneira, quem já fez penhor aqui? Você dá um objeto de valor e pega o empréstimo de dinheiro, né? Você dá o objeto de valor como garantia, não é isso? Você tem um apreço para aquele objeto e fala, olha, como garantia, está aqui meu objeto de valor, não é isso? Mas você me dá uma quantia de dinheiro, vou resolver meus problemas, aí eu vou conseguir mais dinheiro, vou trazer essa quantia e você me devolve esse objeto de valor. Não é isso que é o penhor hoje? Não é isso? Não era muito diferente no contexto de Paulo, não. Tá? Aí, o que Paulo está falando? É o seguinte: como é que nós sabemos que Jesus Cristo vai voltar e cumprir as suas promessas? A presença do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, meus amados. É a garantia. Entendeu? Meu querido irmão, o Espírito Santo continua salvando pecadores. O Espírito Santo, meu querido irmão, ele faz algo assim, que vai contra toda a lógica humana, porque a graça de Deus, da qual estamos falando, não se adequa a nenhum raciocínio humano. Aliás, ela é antinatural. A religião natural, eu tenho falado isso com a igreja. Qual que é o ponto comum que une todas as religiões do mundo, menos a verdadeira? Mérito, troca. Não é isso? Islamismo, mérito, troca. Judaísmo, mérito, troca. Né? Todas as religiões têm o paraíso, tem os seus valores, né, seu código de ética, tem o seu Messias, tá? Por que todas têm, pastor? Porque todas são distorções da que veio lá de Noé, da que veio lá de Sete. Está entendendo? Você vai encontrar aí, meu querido, várias histórias aí do mundo, aí, vários registros, né, histórias sobre inundação global, uma pessoa do barco, né, fez o barco e salvou um montão de gente, salvou animais. Por quê? Viemos todos do mesmo ponto, da mesma pessoa. E também, essas distorções vieram também de Noé, né, e mais para trás, de Sete, de Adão. Amém, meus amados?
né? Tem código de ética, paraíso, Messias, mas tem um ponto na religião verdadeira, vou chamar de religião, porque né, cabe aqui, não tem importância não, né? Tem um ponto que faz diferença, está entendendo? Que é a graça de Deus. Meu querido irmão, enquanto nas outras religiões, as pessoas merecem, tem que fazer por merecer, Deus ouvir, e ser salvos, né? No caminho de Cristo, meu querido, o Espírito Santo traz uma lógica que faz a pessoa se apegar a algo que vai contra toda inclinação do ser dele. E até hoje a gente tem que vigiar, até depois de alcançados por essa obra, a gente tem que vigiar para que nós não venhamos a cair nessa questão do mérito da troca, porque a igreja já fez isso. Os judeus fizeram isso na época de Jesus. Porque a graça de Deus, a pessoa fala, pastor, antes era pela lei, agora é pela graça. Não, meu querido, sempre foi pela graça. Tá? Os judeus fizeram isso, a igreja consegue fazer, você consegue fazer isso, meu querido. Está entendendo? E o Espírito Santo vai e faz algo, faz você descansar, faz você colocar toda a sua confiança, toda a sua força, né, em algo que vai contra toda a inclinação do seu homem natural, o mérito e a troca, sabe? Aí você vai, quando você está cheio de Espírito Santo, meu querido, você chega, sabe, a obra de Cristo fica mais clara e você já chega de Deus com mãos vazias, assim, né? Não tenho nada para te oferecer, contudo, me alegro na tua presença, te louvo de coração, né? Te engrandeço pela sua graça, o seu amor. E ao mesmo tempo, este mesmo Espírito te empodera para a santificação, para realizar a obra. Então, meu querido, a presença dessa pessoa maravilhosa nos faz agir dessa forma, pensar dessa forma. E isto é a garantia de que Deus, através do Filho dele, virá buscar aqueles que pertencem a Ele. Glória a Deus, meus amados. É isso que Paulo está querendo dizer para nós essa manhã. Tá? Desculpe se eu não aprofundei, não quis aprofundar na questão do arminiano, calvinista, não é o ponto aqui. Depois você me pergunta, não se apegue a isso também. Como eu disse, o ser humano é religioso, e igual o time de futebol, fica lá, isso é bobeira. Tá? Se apegue que Deus ele faz o que Ele quer, tá entendendo? Isso você tem que apegar, Ele faz o que Ele quer, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, amém, meus amados? E quem empodera tudo isso é Cristo Jesus. E quem aplica tudo isso nas nossas vidas é o Espírito Santo. Fique de pé no nome de Jesus. Glória a Deus. Como aplicação, meu querido, a única aplicação que eu quero deixar para você aqui hoje, meu querido, louve a Deus, meu querido. Sabe, às vezes a gente chega diante no culto e a gente dá para Deus um culto vazio. Isso me incomoda, meus amados. Me incomoda na minha pessoa, né? De ver essa inclinação, né? E vejo assim, chega assim, aí você olha lá, o culto lá vazio, né? Dá a Deus um culto mecânico. Não, meu querido, olha o que Deus fez por nós. Olha o que Ele está fazendo por nós. Meu querido irmão, louve o Senhor com toda a sua força. Né? Como diz aquela música, né? Canta, minha alma, canta o Senhor, minha alma. É Ele que perdoa os pecados, é Ele que sara a minha dor. Então, meu querido, como que diante de verdades tão maravilhosas, nós vamos permanecer os mesmos? Uma vida de religiosidade, uma vida, né? A igreja Batista Irmão prega a palavra, eu gosto da igreja Batista Irmão por causa da palavra, e permanecer frio. Tá igual a igreja de Éfeso. E permanecer naquele trem lá, e, né, oração mecânica, devocional, aquela coisa mecânica e tal. Tu sabes, Deus está pronto meu devocional, lê a Bíblia, né, não quero estudar, só ler, né, esse negócio de estudioso é da letra mata, né? Para com isso, meu querido. Como que diante dessas verdades você vai ficar calado diante daqueles que precisam ouvir o Evangelho? Meu querido, essas verdades têm que provocar, pelo menos aqui agora,
sabe? Louvor e glórias ao nome do Senhor. Amém, meus amados? Então, louve a Deus, meu querido. Exalte o nome do Deus vivo. Né? Como Paulo começa esse texto, né? Bendito seja Deus, que tem nos abençoado. Ele começa a falar todas essas bênçãos. Bendito seja Deus. Glória a Deus, meus amados. Então, meu querido irmão, que a palavra do Senhor faça efeito no seu coração. Né? Que você venha conhecer a obra de Jesus Cristo, a obra do Espírito Santo, né? A obra de Deus que começou antes da fundação do mundo, né? No seu propósito, na sua graça, no seu amor, né? De salvar pecadores, né? E manifestar a sua graça. Glória a Deus, meus amados. Então, no nome de Jesus, coloca a mão no seu coração, vamos orar. Oh Deus de maravilhas, Deus de glória, santo é o teu santo nome. Oh Pai, que maravilha, Pai, que maravilha é o teu amor, que maravilha, Pai, a sua determinação, Pai, a sua graça atuando ao longo da história. Que maravilha, meu Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Deus vivo, que nos salvou, que nos redimiu, que nos trouxe para perto, aleluia. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Pai Santo, faz a obra, Pai, em cada coração, realize a sua obra, meu Deus. Sim, Pai, aquele que começou a boa obra vai terminar até o dia de Cristo. Então, Pai, não permita, meu Deus, que tenhamos uma vida, Pai, sem sentido, mas que possamos, meu Deus, ser profundamente impactados por essas verdades, no nome de Jesus, Pai, e vivermos diante de Ti, Pai, e vivermos diante do Senhor, Pai, reconhecendo a Tua obra, reconhecendo a obra do Teu Filho, reconhecendo a obra do Espírito Santo, no nome de Jesus, Pai. Esteja atuando, Pai, renovando a Sua igreja, tudo isso, meu Pai, para o louvor da Sua glória, para o louvor da Sua graça, para que anjos, demônios, todos aqueles que são testemunhas, meu Deus, da história do homem, venham falar: este Deus é gracioso, este Deus é misericordioso, este Deus é justo, este Deus é fiel. Glória a Deus, meus amados. Aplauda o Senhor Todo-Poderoso. Amém. Amém. Eu mandei essas questões no grupo do PG. Todo mundo recebeu? Os líderes de PG receberam? Oi? Agora. Ah, tá. Pega aí, você pega dele? Tá. Agora vamos separar nos PGs. Quero pedir para a gente ser bem sucinto, né, nos PGs. Né? Tem alguém... Só a pastora Marilene que faltou, né? Pastor, não participo de nenhum PG. Escolhe um, meu querido. Não é, né, para você ficar andando. Não faço nenhum parte de PG, vou nadar, vou jogar sinuca. Nada disso. Faça parte de um PG, né? Vai lá, né? Participe deste estudo. Né? No máximo, gente, 25 minutos. São 3 perguntas. Vamos conversar um pouquinho.